Então, quando a gente fala de tomografia de tórax, então fala das doenças intersticiais não fibrosantes, quando a gente vai ver a tomografia, a gente tem que ver a anatomia básica do lóbulo pulmonar secundário. Então, o lóbulo pulmonar secundário, ele é uma unidade constituída por cerca de 5 a 15 ácinos, em geral tem 1 a 2 centímetros de diâmetro, e esse lóbulo, como vocês podem ver no desenho aqui, ele é delimitado pelo septo interlobular, e dentro dele vocês têm sempre um brônquio e uma artéria que caminha junto do brônquio, sempre. As veias, elas ficam na periferia, no septo interlobular. Ali ficam as veias e os linfáticos. Conforme o acometimento desse lóbulo pulmonar secundário, a gente vai ter os padrões de doença pulmonar. Então, basicamente, vocês têm que lembrar dessa anatomia do lóbulo pulmonar secundário. Aqui está em maior aumento, as artérias e o brônquio junto, e aqui o septo interlobular. Os padrões de alteração pulmonar, eles podem ser um padrão de aumento da atenuação pulmonar, seja consolidação ou vidro fosco, um padrão de redução da atenuação pulmonar ou hipertransparência, que são os cistos, as bronquiectasias e o enfisema. Tem um padrão que você tem um misto de áreas mais atenuantes e hipoatenuantes, que a gente chama de mosaico. Temos o padrão de nódulo e o padrão de espessamento septal. Então, esses são os padrões básicos que a gente vai ter de alteração do pulmão. Então, o que é opacificação? Os padrões de opacificação. Consolidação é quando você obscurece completamente o lóbulo. Então, se obscureceu totalmente o pulmão, você não consegue enxergar nem artéria, nenhuma estrutura dentro, nem septo, nada que está dentro do lóbulo. Está tudo branco, opaco. Quando você tem uma opacificação parcial, a gente tem o que a gente chama de vidro fosco. Então, a causa das consolidações é o preenchimento do alvéolo, seja por líquido, né, no caso de edema, sangue, hemorragia pulmonar, infiltrado inflamatório nas infecções, ou até neoplasias, células neoplásicas. O vidro fosco é o mesmo preenchimento que a consolidação, só que é um preenchimento parcial. As causas de consolidações são várias, e aqui estão listadas só uma parte delas, aqui, para vocês terem a noção, né? Desinfecção, atelectasia, edema, hemorragia, SARA, tumores, mas a lista é grande, e para você conseguir reduzir o seu diferencial, a gente pode subdividir em causas agudas e crônicas. Então, nas causas agudas, as principais causas são as pneumonias, o edema ou SARA, a hemorragia alveolar e a pneumonia esofílica aguda. Essas são as causas agudas. Então aqui, por exemplo, uma consolidação com alguns focos de necrose no lobo superior direito, tosse, febre, infecção pulmonar bacteriana. Tá? Essa é a causa mais comum de consolidação. Em geral, a gente não vai fazer tomografia para uma pneumonia, a não ser que tenha uma complicação ou que você tenha a suspeita que tem algo por trás dessa pneumonia. Outro paciente com hemorragia pulmonar e sangue na broncoscopia, você tem consolidações centrais, algumas opacidades em vidro fosco, isso era hemorragia alveolar. E tem as causas de consolidações crônicas. Então, como causa de consolidações crônicas, nós temos a pneumonia organização, chamada BUP, pneumonia eosinofílica crônica, linfoma pulmonar, adenocarcinoma lipídico, pneumonia lipoídica. São algumas das possíveis causas de consolidações crônicas. Então, aqui um paciente com consolidações periféricas, que acompanham a superfície pleural, e isso aqui era uma BUP. Outro paciente com tosse e emagrecimento há 5 meses, uma consolidação que lembra aquela pneumonia que eu mostrei para vocês, mas em vez de ter febre, é um paciente com tosse e emagrecimento. Isso aqui é um adenocarcinoma lipídico. Então, o diferencial na consolidação é muito história clínica, história e laboratório. O vidro fosco, em geral, são as mesmas etiologias das consolidações, e além disso tem infecções oportunistas e por germes atípicos, sejam vírus, micoplasma, clamídia. Também é visto o vidro fosco em pneumonias intersticiais, nos quais o vidro fosco geralmente está associado a achados de fibrose, e raramente você vai ver vidro fosco com BUP e com sarcoidose.
Aqui é um paciente com pneumonia e hipersensibilidade que tem opacidades em vidro fosco bilaterais. Outro paciente, HIV, com opacidades em vidro fosco bilaterais, uns raros cistos pulmonares, e era uma pneumocistose. Outro paciente com asma de espinéia 1 semana, tem consolidações bilaterais com reticulado por trás, lembrando o padrão de pavimentação em mosaico. E o diagnóstico diferencial de asma e de espinéia, basicamente, você vai ter pneumonia esofílica aguda e pneumonia viral. Esse paciente confirmou com pneumonia viral por H1N1, mas poderia ser perfeitamente uma pneumonia eosinofílica. Quem dá o diagnóstico? Laboratório. Às vezes, algumas características da apresentação te dão dicas do diagnóstico. Então, por exemplo, tem vidro fosco migratório, ou seja, tem áreas que melhoram e áreas novas que surgem. Quando você tiver opacidades migratórias, o diagnóstico diferencial tem que incluir as síndrome de Laffer, que são a alteração pulmonar relacionada à parasitose, então são uma síndrome eosinofílica, tem a pneumonia em organização, a BUP também pode dar, vasculites, hemorragia alveolar e aspiração. Tudo isso pode dar opacidades migratórias. Tinha um paciente de 54 anos, tinha uma opacidade no campo médio direito, 20 dias depois aquela opacidade sumiu e apareceu uma nova opacidade na base esquerda. Fez atomo, tinha uma consolidação, tinha opacidade em vidro fosco e era uma síndrome de Laffer. Pavimentação em mosaico. A pavimentação em mosaico consiste do achado de vidro fosco com espessamento septal intralobular sobreposto. Então, vocês veem opacidades e onde você vê o vidro fosco, você também vê o reticulado. Isso é muito importante. E esse é o achado predominante. É muito comum, às vezes, na periferia de uma consolidação, ou quando você tem muito vidro fosco esparso, você vê uma outra área de pavimentação em mosaico. Mas nessas ocasiões você tem que usar o diagnóstico diferencial do que você está vendo do achado predominante, seja consolidação ou vidro fosco. Quando vocês tiverem a apresentação de pavimentação em mosaico, dessa maneira, crônica, o principal diagnóstico diferencial é a proteinose alveolar. Outras causas que dão pavimentação em mosaico tem o adenocarcinoma lipídico, pneumonia lipoídica, pneumonia esofílica aguda, pneumocistose e pneumonias virais. Podem todas dar pavimentação em mosaico. Então, aqui esse caso de proteinose alveolar, com aspecto bem típico, o vidro fosco com reticulado sobreposto. E outro paciente com a pneumonia eosinofílica aguda, o mesmo aspecto de pavimentação em mosaico, em inglês é chamado crazy paving. E aqui um caso recente, da pandemia, que vocês também têm pavimentação em mosaico, opacidades em vidro fosco com reticulado por trás, e isso aqui era a pneumonia por Covid. Tá? Outro aspecto, halo invertido. Quando vocês têm uma área, uma opacidade, geralmente nodular, ou uma consolidação, que a periferia dela é mais densa que o centro, esse é um aspecto chamado de halo invertido, ou também sinal do Atoll. Foi descrito primeiramente na pneumonia em organização, a BUP, mas posteriormente foi visto em outras afecções, como, por exemplo, infecção fúngica, no nosso meio, principalmente paracoco, infartos pulmonares, em vasculites, até na pneumonia lipoídica também dá para ver halo invertido. O paciente de 52 anos, assintomático, veio com opacidades na radiografia, bilaterais. Por conta disso, fez uma tomografia e vocês viam opacidades aqui com o centro hipodenso, está vendo? E a periferia mais densa, olha aqui, a periferia mais densa. Isso é o sinal do halo invertido, tá? Fez uma biópsia pulmonar aberta e veio para coco. Outro paciente com o sinal do halo invertido, vocês veem aqui, e era pneumonia em organização. Outro paciente com 59 anos com TEP, vocês veem aqui, ó, halo invertido, uma consolidação com o centro mais hipodenso. Toda vez que o paciente com dispneia, dor torácica, vocês veem consolidação com halo invertido, a suspeita de infarto tem que ser feita. E aqui era um TEP, vocês veem o trombo na artéria pulmonar, na artéria do lobo inferior direito, bem clássico. Muito bom, vamos para o próximo tema. Doenças
com lesões de baixa atenuação. Então, você tem que diferenciar cistos de bronquiectasias, enfisema, faviolamento e também do mosaico. Então, esse slide é bem ilustrativo da Red Desk. Mostram os cistos pulmonares. Os cistos pulmonares, vocês veem a lesão radiolucente com a parede bem definida. Isso é importante, parede bem definida. O enfisema, que vocês veem aqui, em geral a parede é mal definida. Você não consegue distinguir a parede. Eventualmente, uma ou outra área de enfisema você vê a parede. Quando você vê a arteríola centrolobular dentro da área de enfisema, fica fácil de fazer o diagnóstico de enfisema. Às vezes é difícil diferenciar cisto pulmonar de enfisema. A bronquiectasia num corte transversal às vezes simula um cisto, mas você vê geralmente a arteríola junto e o sinal do anel encinete. Faviolamento vocês veem na periferia com fibrose associada e, em geral, não dá de dificuldade diagnóstica. Então, cistos pulmonares têm paredes finas, bem delimitadas, o enfisema não tem paredes discerníveis. O diagnóstico diferencial de cisto pulmonar é grande. A gente pode dividir em múltiplos cistos quando forem inúmeros. Geralmente vocês vão estar diante de linfangiolemomatose ou de uma histiocytose de Langerhans. Quando vocês tiverem cistos em quantidade moderada, vocês vão ter a bronquiolite folicular ou a pneumonia intersticial linfocítica. Eventualmente Bird-Hog do B também pode dar. Quando você tiver cistos associados à doença intersticial, lembrar sempre da pneumonia de hipersensibilidade. E outras causas de cistos vão ter aí, como amiloidose, bronquiolite constritiva, a anomalia isolada, podem acontecer. Então aqui é um caso típico de múltiplos cistos, vocês veem as paredes bem delimitadas, bilaterais, numa quantidade gigantesca, tá? Quando é paciente feminino com tantos cistos assim difusos, pegando todos os campos pulmonares, o principal diagnóstico é a linfangioleidomatose. Às vezes a linfangio não é tão numerosa quanto aquela, mas vocês podem ver que mesmo assim ela é bem numerosa. Num único corte, um slice, vocês conseguem ver mais de 10, 20 cistos num único corte da tomo, tá? Isso não é comum vocês verem, por exemplo, com a LIP. Então, essa característica de linfangio, múltiplos cistos bilaterais, e se vocês olharem na base, vai até o seio costofrênico posterior. Isso é importante para diferenciar da histiocytose de Langerhans. Já a histiocytose costuma ter cistos predominando em campos superiores, são geralmente cistos mais bizarros e poupam os seios costofrênicos posteriores. A histiocytose está associada ao tabagismo, então quando vocês virem cistos na histiocytose, vocês também vão ver enfisema. Então vocês vão ter áreas aqui radiolucentes de enfisema, que geralmente são grandes tabagistas, e os cistos pulmonares com a parede bem discernível. Outro paciente, vocês veem aqui, olha, os cistos pulmonares, eles têm um predomínio em campos superiores, olha a reconstrução coronal. Cistos mais centrais nos campos superiores e, de novo, base com seio costofrênico poupado, olha, base poupada. Esse é o clássico da histiocytose, bem característico. Dependendo da fase da histiocytose que vocês pegarem, vocês vão ter cistos e nódulos. Tá? Na história da histiocytose, os nódulos eles escavam, viram cistos de parede espessa e posteriormente um cisto de parede fina. Dependendo da fase que você pega, vocês vão ter cistos e nódulos. E quando vocês virem cistos e nódulos pequenos, micronódulos com cistos, a principal hipótese que vocês têm que levantar é de histiocytose de Langerhans, ou histiocytose X, ou granuloma eosinofílico. Outro paciente com alguns raros cistos. Vocês veem, nesse campo um cisto só, no outro também, 2 cistinhos. No mais basal você tem aqui uns 4, 5 cistos. São cistos esparsos. Jogren. Quando vocês tiverem cistos esparsos, sem alteração do pulmão, sem vidro fosco, o diagnóstico histopatológico é de bronquiolite folicular. Tá? Na literatura radiológica a gente chama isso de LIP, pneumonia intersticial linfocítica. Mas o diagnóstico anatomopatológico e os pneumologistas chamam isso de bronquiolite folicular. Às vezes vai confundir um pouquinho vocês. Já quando vocês tiverem cistos pulmonares e vidro fosco, tá? Também outro paciente com Sjögren, o diagnóstico é de pneumonia intersticial linfocítica. É a mesma doença, só que é um espectro mais extenso. Então, cistos puros, bronquiolite folicular.
cistos mais vidro fosco, pneumonia intersticial linfocítica. Um paciente com HIV, vidro fosco, um pouquinho de consolidação e cistos esparsos, bilaterais. Cistos mais vidro fosco é um diagnóstico muito forte para pneumocistose. Outro paciente com pneumotórax de repetição, já tinha tido 3 pneumotórax e tem cistos, vários deles subpleurais na fissura e cistos com morfologia alongada. Aqui o pneumotórax à esquerda, e esses cistos alongados subpleurais, isso é bem característico, são pacientes com fibrofoliculoma na face. Esse paciente foi visto aqui no Hospital São Paulo, eu vi, levantei a bola, fez um exame dermatológico e confirmou. Fibrofoliculoma na face, mais cistos pulmonares, o diagnóstico é de Birt-Hogg-Dubé. Isso é uma síndrome que dá fibrofoliculomas na face, cistos pulmonares e tumores renais. Podem ser carcinomas renais ou oncocitomas. O importante de saber esse diagnóstico é porque se você observar esse cisto pulmonar, vai vir um cisto simples, você não consegue o diagnóstico. O diagnóstico é no exame clínico. Tem fibrofoliculomas na face e no pescoço. E aí você fecha o diagnóstico, é importante por conta do acompanhamento dos tumores renais. Às vezes você vê pacientes com esclerose sistêmica, você vai ver vários cistos esparsos bilaterais. Então, eles têm às vezes uma doença inicial com componente de PIN, geralmente, e vários cistos pulmonares que por vezes simulam favelamento. Mas se vocês olharem aqui, por exemplo, nessa base, vocês veem que a periferia, a região subpleural, quase não tem cisto, e a boa parte dos cistos estão no campo médio. O favelamento geralmente ele vem da periferia para o centro em camadas. Esses cistos são esparsos. Isso é bem característico da esclero. Quando vocês verem essa doença intersticial mais cistos múltiplos, levar da esclerodermia à esclerose sistêmica. Outro paciente assintomático que tinha alguns cistos pulmonares bizarros e nódulos pulmonares. Está vendo aqui uns nódulos e cistos. Esses não são micronódulos, são macronódulos, mais de 1 centímetro. Olha aqui na base, olha, um outro nódulo. Então, nódulos mais cistos. 2017. Em 2014, olha, os cistos aqui, esses cistos cresceram, e aí os nódulos aqui, outro nódulo no lobo médio, e aqui na base, né? Nódulo cisto. Então, pacientes com nódulo mais cisto tem que vir na cabeça um diagnóstico, que é amiloidose. Tá? Então, macronódulos mais cistos, lembrar da amiloidose. Então, resumindo para vocês, as dicas. LAN feminino, só acontece em mulheres, difusos irregulares. Histiocytose, associado ao tabaco. Então, sempre tem enfisema junto. Predomina em campos superiores, poupa os seios costofrênicos. E pode ter nódulo centrobular associado. A bronquiolite folicular são cistos menos numerosos, geralmente associado com Sjögren ou com lúpus, e sem vidro fosco. Quando você tiver associação de vidro fosco, é pneumonia intersticial linfocítica, a LIP. Birt-Hogg-Dubé, cistos subpleurais e alongados, lembrando dos fibrofoliculomas cutâneos, principalmente na face e pescoço. Amiloidose, cistos mais nódulos. Aqui um paciente de 51 anos, feminino, cheio de cistos no pulmão, difuso. Diante desse aspecto tomográfico, a principal hipótese que foi feita, a primeira hipótese, linfangioma-hematose. Foi acompanhada, essa paciente, olha quantos cistos tinha no pulmão, acompanhada por LAN com alguns anos, sem sucesso, foi decidida a biópsia cirúrgica e veio bronquiolite constritiva. Essa é uma bronquiolite obliterante, não tinha LAN. A linfangioma-hematose na biópsia, o diagnóstico é super fácil. E isso aqui é uma bronquiolite. Às vezes essas bronquiolites são vistas e simulam LAN. Tá? No ambulatório de interstício da Escola Paulista, já tem pelo menos 8 pacientes que pensavam que era LAN e eram bronquiolite constritiva. Bronquiectasias. Elas são divididas em fusiforme varicosas ou císticas. Geralmente o diagnóstico, quando a gente está acompanhando no monitor,
Né? Numa imagem axial é difícil às vezes diferenciar um cisto e uma bronquiectasia, mas quando você tem um monitor na tua frente, você está correndo com as imagens, fica fácil ver a continuação com os brônquios e o diagnóstico fica bem fácil. Mas quando você também pega no corte longitudinal do brônquio, você vê essas bronquiectasias varicosas, também fica fácil. Então, o diagnóstico, às vezes, se tem várias bronquiectasias, tem alguns diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, aqui um paciente com bronquiectasias, jovem, 23 anos, bronquiectasias predominando em campos superiores. Diagnóstico clássico, fibrose cística. Vai olhar para o pâncreas, tem a lipossubstituição do pâncreas. O pâncreas fica substituído por gordura. Você viu bronquiectasias, campos superiores, corre para o pâncreas, se tiver lipossubstituição, diagnóstico fechado, fibrose cística. Outro paciente, 28 anos, com bronquiectasias predominando em campos inferiores, o contrário. E, além disso, tem coração para a direita, arco aórtico à direita, cistos inversos totais. Diagnóstico clássico, Cartagena, que é de cinesia ciliar com cistos inversos. Vocês veem o fígado à esquerda, vesícula à esquerda, arco aórtico à direita. Clássico. Outro paciente, 62 anos, com bronquiectasias. As bronquiectasias são esparsas, elas não são difusas, mas elas têm uma característica peculiar. Se vocês olharem a bronquiectasia, elas estão em brônquios de quinta a sexta ordem, esparsas, bilaterais. Aqui estão as bronquiectasias, feita a expiração, as bronquiectasias reduzem acentuadamente de calibre, tem colabamento dos brônquios, o diagnóstico é de síndrome de Williams-Campbell. Então, são bronquiectasias de quinta, sexta ordem, e na expiração elas costumam reduzir bastante de calibre. Pneumonias de repetição, 29 anos. Você tem várias bronquiectasias e tem uma doença fibrosante pulmonar. Essa doença fibrosante ela é bem central, perto das bronquiectasias, tá? Bem central. Às vezes eu já peguei paciente, já peguei residente aqui, esse caso aqui na escola, que começou a ver como pneumonia bronquilocêntrica e ele perdeu o foco, porque tem muita bronquiectasia, muito brônquio dilatado. Essa doença é basicamente brônquica. Isso aqui é só fibrose decorrente de pneumonias de repetição, tá? Então, isso pode ser só, e às vezes vai confundir com pH, com aspiração, com outras doenças intersticiais. Isso aqui é só uma fibrose pulmonar decorrente de várias pneumonias. Paciente em novembro de 2017. Vocês estão vendo aqui. As opacidades peribrônquicas. Esse é o mesmo caso das pneumonias de repetição, abril de 2015, e a evolução desse paciente 2 anos depois com essa fibrose, mas é uma fibrose decorrente das pneumonias de repetição. Enfisema. Pode ser centrilobular, paraseptal ou panlobular. Então, paraseptal, ele é supleural, uma camada só e tem parede. Tá? Como se fosse o cisto, só que ele é supleural, diferente daquele cisto do pulmão que está no meio do pulmão. No enfisema centrilobular, você não vê a parede dele, de maneira geral. Tá? Então, essas camadas aqui são bem típicas do enfisema paraseptal. E aqui é um paciente que ele tem bastante enfisema, mas, ao contrário dos pacientes comuns, você olha para o ápice e tem enfisema, você vê um misto de paraseptal centrilobular, mas quando você vê nas bases, tem muito mais enfisema, é um enfisema confluente, difuso nas bases, muito mais acentuado. Quando vocês verem esse enfisema que predomina nas bases e é difuso, confluente nas bases, vocês têm que procurar a deficiência de alfa-1 antitrypsina, tá? São pacientes suscetíveis ao enfisema panlobular. Geralmente também são tabagistas, eles têm menor resistência ao cigarro e costumam desenvolver mais enfisema que uma pessoa comum. O diferencial grande de enfisema predominando nas bases é isso aqui, nesse caso. Enfisema também, de novo, extenso nas bases, paciente que usou Ritalina endovenosa. Então, a Ritalina ela dá um efeito eufórico semelhante à cocaína. Só que quando injeta isso de maneira endovenosa, ela dá uma destruição do parênquima, causa um enfisema difuso,
que é, assim, pode levar a transplante pulmonar. E é igualzinho ao aspecto de imagem da deficiência de alfa-1-antitrypsina. Um enfisema panlobular típico. Favelamento. Favelamento pode dar cistos pulmonares, lembrar, lesões císticas, mas vocês veem camadas de fibrose. Então, vocês veem em camadas, começa na região subpleural, vai para dentro e geralmente você vai ter outros achados de fibrose, vão ter bronquiectasia, vai ter a distorção articularal bem clássica. Geralmente não é difícil diferenciar favelamento de enfisema, mas quando o favelamento for muito inicial e for em uma camada só, fica um pouco mais complicado. Esclerodermia nunca fumou, e vocês têm aqui enfisema e também tem alguns cistinhos subpleurais na base. De novo, pacientes com esclero e os cistos na base, vários cistinhos também. Às vezes vão dar essa dificuldade para ver se é favelamento ou cistos, que nem aqui. Você tem a camada de cisto subpleural, fica bem na dúvida. Às vezes é complicado afirmar se é cisto ou enfisema pulmonar ou até favelamento. Alteração em mosaico. Quando vocês veem alteração em mosaico, vocês vão estar diante de dois diferenciais: doença de pequenas vias aéreas ou uma alteração arterial, geralmente secundária, um distúrbio de perfusão, e o maior exemplo disso é a embolia pulmonar crônica. Então, quando vocês têm mosaico, vocês têm áreas do pulmão que são geográficas, áreas mais brancas e áreas mais pretas. E o clássico e a chave do diagnóstico da alteração em mosaico é que nas áreas pretas os vasos vão estar com calibre reduzido e nas áreas brancas o calibre dos vasos vai estar um pouquinho normal para aumentado. E com isso você percebe que a área que tem o vaso reduzido é a área com doença. Então essa área normal, a área branquinha, a área preta é a área doente. Você tem distúrbio de ventilação e acaba tendo um distúrbio de perfusão secundária a essa ventilação. Então esse é o clássico da alteração em mosaico. E a maior parte das vezes, isso é secundário à doença de vias aéreas. E uma dica é olhar para os brônquios. Geralmente, os pacientes que têm doença de vias aéreas, os brônquios têm paredes espessadas. Então, vocês olhem para a parede dos brônquios, vocês vão ver os brônquios espessados, mais mosaico, isso é igual a uma bronquiolite. Às vezes, pH se apresenta exatamente só com isso, sem vidro fosco, sem nada, só com bronquiolite. Já vi algumas pHs, de muitas hipersensibilidades, com essa apresentação. Aqui um outro paciente com TEP crônico, tá? Olha para a artéria pulmonar esquerda completamente obstruída pelo trombo e pequenininha, calibre reduzido, e vocês olham essas áreas de mosaico, especialmente no lobo inferior esquerdo, onde você não tem perfusão, fica tudo escuro. Então esse mosaico aqui no caso é um distúrbio perfusional por um TEP crônico. Às vezes, o mosaico é capcioso. Esse é um caso que eu vi ano passado. Estava na turma liberando, era um paciente de 70 anos, com linfoma de Hodgkin, e queriam começar a quimioterapia e precisava afastar a infecção pulmonar. Tem um TEP aqui à esquerda, e aqui à direita vocês têm mosaico. Tá? Agora, quando foi laudar, o residente que estava laudando, ele achou que isso aqui talvez fosse vidro fosco e laudou isso aqui como infeccioso, tá? E no fundo tudo é uma alteração de mosaico perfusional pelo TEP crônico. Então, se você não tomar cuidado, você vai, tem opacidade de vidro fosco, uma infecção atípica, ainda não começa a QT. Não, isso aqui era só mosaico e essa alteração às vezes dificulta, é difícil para você falar, olhar e falar assim, não, isso aqui é só vidro fosco, isso aqui é só mosaico, não tem vidro fosco, não tem infecção por germe oportunista. Tá? Mesmo paciente, vocês estão vendo, olha, as imagens, ó, mosaico aqui, pobreza vascular, e aqui, olha, onde tem o suposto vidro fosco, olha o calibre dos vasos como está aumentado. Tá? Então, o mosaico, às vezes, ele não é tão simples de diagnosticar, e nesse caso é fundamental, começa a químio ou não começa a químio. Padrão RED-X, padrão do Terrine. Quando vocês tiverem mosaico mais vidro fosco, é o padrão RED-X. Diante desse padrão RED-X,
Agora estão chamando também do sinal das 3 densidades, esse é um novo nome que querem dar. A principal hipótese diagnóstica que você tem que fazer é de pneumonite de hipersensibilidade, pH. Diagnóstico importante diferencial são as pneumonias virais, ou por micoplasma, excepcionalmente a sarcoidose dá esse padrão, RET-IS. Então, o que é o RET-IS? Vocês têm mosaico, vocês veem essas áreas de mosaico, tem algumas áreas de alteração normal, e além disso, vocês têm opacidades em vidro fosco. Então, isso aqui, além da opacidade do mosaico, aqui tem mais densidade. Então, vocês têm o normal, com a área normal, a área hipotoneante, e tem as áreas de vidro fosco esparsas. Esse sinal do RET-IS, esse aqui é uma paciente com pH, e esse padrão, assim, bateu o olho em RET-IS, até prova em contrário, você está diante de pH, a não ser que seja um quadro bem agudo, que eventualmente uma pneumonia viral pode causar. Vou dar um pouquinho de padrão. Micronódulos. Os micronódulos a gente pode dividir entre centrolobulares do tipo arvoembrotamento, perilinfáticos e randômicos. Então, tem esse slide bem ilustrativo do Red Desk, que mostra os padrões randômicos, onde está espalhado por todos os lugares, está na região subpleural, está no centro do lóbulo. Quando ele é centrolobular, ele pode estar aqui bem definido, único, às vezes é centrolobular agrupado, e às vezes é um centrolobular de baixa atenuação. Todas essas variantes são possíveis. Eu vou falar um pouquinho disso. E tem o padrão perilinfático. Onde você tem linfático? Você tem junto do feixe broncovascular, você tem na fissura e na superfície pleural, e tem nos septos interlobulares. Então, quando você tiver nódulos nessa localização, você tem um padrão perilinfático. Quando você tem esse padrão, geralmente você também vai ver alguns nódulos centrolobulares no meio também, tá? Somados a esse padrão perilinfático. Então, micronódulos centrolobulares, lembrar de pneumoconioses e doenças granulomatosas. Tem um paciente pedreiro com exposição acílica, vários nódulos centrolobulares esparsos, alguns deles subpleurais, lembrando um padrão perilinfático, mas o grosso dos nódulos são bem centrolobulares. Está vendo aqui, ó, bem clássico, sem ramificação, centrolobular puro, silicose. Outro paciente com nódulos centrolobulares de um pouco menor atenuação, um pouco menos definidos, que tinha exposição a carvão, pneumoconiose por carvão. Esse aqui é um paciente com vários nódulos centrolobulares, e caso difícil, né? E a biópsia pulmonar dele deu linfoma malte. Tá? Às vezes é só na biópsia que você vai descobrir. Assim, olhando para aqui, o diagnóstico diferencial é muito amplo. Podia ser sarcoidose, várias doenças dando esse padrão, e foi na biópsia veio linfoma malte. Um monte de nódulo centrobular. Esse aqui é o pré-químio, esse é o pós-químio, vocês veem a redução do número de nódulos e da alteração deles. Arvoembrotamento. Arvoembrotamento, 99,9% das vezes é conteúdo endobróquico. E diante disso, você tem que lembrar infecções, geralmente micobactérias, mas não necessariamente, tá? Qualquer infecção, mesmo pneumococo, eventualmente pode ter um nódulo centrobular, arvoembrotamento. Então, não é para cravar sempre que vocês verem arvoembrotamento como micobactéria. Outras doenças infecciosas podem causar impacções mucosas em bronquiectasias, a BPA, aspergilose broncopulmonar alérgica no contexto de asmático, panbronquiolites, aspiração, eventualmente disseminação endobronquica de neoplasia pode dar esses nódulos em arvoembrotamento. Então, aqui um paciente de 75 anos com micronódulos centrolobulares, ramificados, e a chave da arvoembrotamento é essa ramificação dos nódulos, como se fosse um Y. Tinha bronquiectasias, especialmente lobo médio, língula, lobo inferior esquerdo, paciente com Mycobacterium avium, então uma micobacteriose atípica. Outro paciente com tuberculose, e aqui é o clássico, são os nódulos ramificados, bem clássico do padrão de arvoembrotamento. Aqui vocês veem as bolinhas, ele vem aqui e vai ramificando como as bolinhas na ponta. Esse padrão é bem clássico. Aqui, vários nódulos centrolobulares, isso aqui era uma TB.
Outro paciente com vários nódulos centrovulares, mas essa é uma panbroncolite por aspiração pura. É um paciente que nasceu com uma atresia de esôfago, fez um neoesôfago aqui anterior no mediastino e vivia aspirando, e quando aspirava, fazia esses nódulos centrovulares, não necessariamente sem infecção, isso aqui é só por aspiração. A distribuição perilinfática, então eu mostrei para vocês no interstício peribroncovascular, na região subpleural, nos septos interlobulares e eventualmente alguns nódulos centrobulares associados. O exemplo clássico da distribuição perilinfática é a sarcoidose. Esse é o principal diagnóstico diferencial dos nódulos perilinfáticos. Mas, eventualmente, você vê silicose, outras pneumoconioses, na linfangite carcinomatosa, e, excepcionalmente, amiloidose e beligose pode dar. Então, padrão clássico: nodularidade na fissura, nodularidade nos vasos, nodularidade em feixe broncovascular, vocês veem, às vezes, aqui, subpleural, e alguns nódulos centrobulares esparsos. Esse é o exemplo clássico da sarcoidose. Olha o feixe broncovascular aqui, espessado e nodular. Outro paciente com sarcoidose, vocês veem a nodularidade aqui. Olha a nodularidade, vasos, feixe broncovascular. Isso é bem clássico da sarcoidose e alguns nódulos centrobulares esparsos também. Outro paciente com nodularidade, também feixe broncovascular, parece uma sarcoidose, só que era uma beligose. Ele pode ser idêntico à sarcoidose. Então, tem os diagnósticos diferenciais. O mais comum disparado é sarcoidose. Outro paciente com massa, vidro fosco e nódulos subpleurais, especialmente nodularidade de septos interlobulares, isso aqui era uma linfangite carcinomatosa por esse tumor aqui central. Então, às vezes, a linfangite geralmente dá espessamento septal, mas às vezes ela pode ser um pouco mais nodular. Se um paciente com mel de mama esquerda, tem a mastectomia esquerda, e aqui vocês veem a nodularidade aqui, certo? Isso aqui também é uma linfangite. Paciente com silicose e alguns nódulos, um nódulo aqui, um nódulo assim maior, mas também tinha nodularidade junto de vasos e também um padrão perilinfático aqui. Silicose eventualmente aparece com padrão perilinfático. Isso aqui é um caso bem interessante. Paciente de 19 anos, dor no quadril direito, com restrição à movimentação, placas no tronco, ele tem uma castanhadas, e falta de ar. Tinha tido um transplante de intestino devido à trombofilia. E aqui vocês veem um padrão de novo perilinfático. Olha junto do vaso como tem nodularidade, espessamento do feixe broncovascular e vários nódulos com padrão perilinfático. Olha aqui. Olha o feixe broncovascular espessado, um padrão perilinfático bem clássico. Olha só, bem doença peribroncovascular, vários nódulos. Aqui, corte mais inferior, padrão peribroncovascular, nódulos subpleurais e dor no quadril. Olha a alteração na ressonância, nesse fêmur direito, aqui todo alterado, T1, T2. Alteração no corpo vertebral, no externo, várias lesões ósseas no externo, padrão perilinfático com lesões ósseas, diagnóstico, paracoco. Então, eventualmente, a infecção fúngica pode também dar um padrão perilinfático. Biópsia do osso. Após tratamento, 4 meses com antifúngico, olha só como melhorou muito. Então, caso bonitinho para mostrar que pode acontecer. Aqui outro paciente, também com padrão perilinfático, vários nódulos subpleurais, e era um linfoma linfocítico de pequenas células, com dispneia. Vocês veem a evolução do padrão perilinfático em 2 anos, padrão sutil com padrão mais avançado. Então, às vezes, linfoma eventualmente pode dar isso no pulmão. Isso é muito, muito, muito raro. Nódulos randômicos, TV miliar, histoplasmose, podem dar, CMV podem dar. As metástases, classicamente a tiroide, excepcionalmente mama, dá um padrão micronodular. Excepcionalmente sarcoidose e granuloma esofílico podem dar um padrão de miliar. Então, o padrão miliar é isso, um monte de nódulos, um excesso de pontinhos. Normalmente existe uma distância entre um vaso e outro no corte, na tomografia. Aqui, por exemplo, poderiam ser 2 vasos, mas quando você começa a ver que tem um monte de ponto no mesmo espaço, você não tem dentro do lóbulo pulmonar secundário tantos vasos. Isso aqui são nódulos, micronódulos randômicos,
Esse é o clássico, tá? E aquilo era uma TB miliar. Mas não é só TB que dá esses micronódulos. Aqui é um paciente com neo de tireoide, cheio de micronódulos, alguns um pouco maiores, também dando esse padrão micronodular. Esse é um paciente de 57 anos, cheio de micronódulos difusos, bilaterais, às vezes confluentes. Isso é uma sarcoidose. Então, a sarcoidose, às vezes, dá um padrão micronodular difuso. É extremamente raro. Eu, até hoje, eu vi 2 ou 3 casos só. Muito, muito incomum a sarcoidose dar esse padrão micronodular difuso. Micronódulos centrolobulares em vidro fosco. Então, eles têm baixa atenuação. São um aspecto incomum de ver. São poucas doenças que causam. E quando vocês verem isso, basicamente vocês vão estar diante de pH ou bronquiolite respiratória relacionada ao tabagismo, no contexto clínico dos imunossuprimidos e infecções oportunistas, excepcionalmente com doenças ocupacionais. Então, o clássico, esses nódulos de baixa atenuação, todos centrolobulares, bem no centro do lóbulo, só que a atenuação é mais baixa. São bem conspícuos em geral, às vezes não são tão bem conspícuos quanto aqui, são mais sutis e são às vezes mais agrupados. Isso é o clássico da pH. Já a bronquiolite do tabagista, vocês veem os nódulos também, de novo, de baixa atenuação, só que eles são menos conspícuos, são menos definidos que os nódulos da pH. É uma sujeirinha que dá dúvida. Às vezes vocês olham e falam, será que eu estou vendo coisa demais? Será que tem? Será que não tem? Essa sujeirinha é a bronquiolite respiratória relacionada ao tabagismo. Uma dica importante é que a pH, o tabagismo em geral, protege da pH. Então, tabagistas em geral não têm pH ou têm uma forma fraca de pH, de maneira geral. Então, se vocês olham para esse paciente, vocês veem isso aqui, se ele for tabagista, bronquiolite respiratória. Se não for, pH entra no diagnóstico diferencial. Aqui um paciente com siderose. Então, a siderose é o acúmulo de óxido de ferro nos macrófagos, são soldadores. Então, trabalham com a soldagem e dão esses nódulos de baixa atenuação, esparsos e geralmente sem fibrose. Então, o diagnóstico diferencial com pH. Isso aqui poderia ser perfeitamente uma pH e é uma siderose. Aqui outra paciente com dispneia progressiva há 8 anos, trabalhou com exposição a metais sem proteção e tinha exposição a mofo. Tinham vários nódulos centrobulares, igualzinho aquele caso que eu mostrei de pH, um pouco mais de identificação em vidro fosco nos ápices pulmonares. Tá? Diante dessa história de exposição a mofo, exposição a metal sem proteção, foi biopsiada e a biópsia veio a pneumonia de células gigantes por metal duro, geralmente ser tungstênio ou cobalto. Tá? O diagnóstico é só por biópsia. Então, lembrar que às vezes pneumoconiose pode parecer igualzinho a pH, como esse caso, esse é um caso aqui do Hospital São Paulo. Espessamento septal. A gente divide o espessamento septal em espessamento septal sem distorção arquitetural e espessamento com distorção arquitetural, que são as doenças fibrosantes, que eu vou falar numa aula outra. Espessamento sem distorção. Os dois principais diferenciais são o edema e a linfangite. Então, espessamento sem distorção, lembrar edema e linfangite, vocês vão ver os lóbulos pulmonares secundários delimitados pelo espessamento septal. São os linfáticos e as veias ectasiadas. Então, vocês veem aqui, ó, desenham os lóbulos pulmonares secundários. Olha aqui. Isso aqui, bilateral, simétrico, simples, edema. Tá? Bem clássico. A linfangite pode ser bilateral, mas quando for unilateral, e se for nodular, a linfangite pode ser lisa, que nem o edema, ou pode ser nodular. Se o espessamento for nodular, é igual a linfangite. Edema não dá espessamento nodular. Nesse caso é espessamento nodular, unilateral, era uma linfangite carcinomatosa, esse é o bem clássico. E aqui um outro caso de um diferencial incomum. Esse é um paciente feminino de 18 anos, assintomático, inalterado em 6 meses. Vocês veem o espessamento septal liso, bilateral, só que é muito jovem e tinha uma túmulo de tórax exatamente igual 6 meses antes. Não tinha nenhuma falta de ar, nada. Isso era uma doença de Niemann-Pick, uma deposição, e ela dá esse espessamento septal liso, bilateral. Tá? Isso é uma raridade. Eu vi um caso até hoje só, e é esse caso aqui.
Homem de 49 anos com tosse, febre e falta de ar há 2 dias, sem comorbidades ou antecedentes relevantes. Na janela de mediastino, vocês tinham os linfonodos hiperdensos no mediastino e umas calcificações parenquimatosas esparsas, além de um espessamento pleural aqui posterior à direita, um pouquinho aqui à esquerda. No pulmão, espessamento septal nodular. Este broncovascular também espessado nodular. E lembrar que esse espessamento tinha alguns focos hiperdensos. 3 anos depois, voltou e apresentava calcificações difusas intraparenquimatosas, maior identificação dos linfonodos mediastinais e hilares. E olha aqui, essa aqui, 3 anos depois, ele voltou comigo, esse mesmo paciente. E agora tem essas identificações nodulares, essa nodularidade subpleural. E uma redução volumétrica do lobo superior direito. Espessamento septal. Espessamento septal aqui, áreas de espessamento septal, mas com calcificações e nodularidade. Diagnóstico. Amiloidose, pela broncoscopia. A amiloidose às vezes pode dar espessamento septal nodular e pode dar calcificações no septos, no parênquima pulmonar. O diagnóstico diferencial é uma doença extremamente rara, a gente vê na apresentação, mas pode dar isso aqui. O paciente tinha mieloma múltiplo, tinha amiloidose e apresentou dessa maneira. Então, doença intersticial, diagnóstico diferencial. Lembrar primeiro, qual o principal padrão? Qual a distribuição? Central ou periférica? Superior versus inferior? Anterior versus posterior? História clínica, é agudo ou crônico? Quais são os dados de laboratório? Tudo isso vai te ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Era isso aqui que eu tinha para falar para vocês. É bastante informação, mas mesmo assim tem muito mais. Então, semana que vem eu vou dar uma aula só de consolidação e vidro fosco, que eu vou dissecar um pouco mais a fundo padrões de vidro fosco e padrões de consolidação com algumas outras dicas, a mais que não dava tempo para falar, já foi uma aula extensa de 50 minutos. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, é só escrever aqui no bate-papo que eu respondo. Henrique, se a gente deve incluir de rotina sarcoidose como diferencial para espessamento septal irregular nodular. Sarcoidose, ela pode dar sim espessamento septal irregular nodular, mas geralmente ela vem com outros comemorativos, ela vem com outros nódulos, mais nódulos esparsos. Geralmente tem muito nódulo centrobular, mas excepcionalmente ela aparece. Eu tenho um caso que ela tem um espessamento que lembra uma linfangite, mas tinha outros comemorativos que dão a dica. Consolidação, nódulos irregulares, não espessamento simples nodular. Tá? Puramente é pouco provável uma sarcoidose aparecer assim, com espessamento septal nodular, puro. Bom, acabaram as perguntas, eu acho. Então, boa noite para vocês. Até semana que vem com consolidações de vidro fosco. Vocês vão ver que o diagnóstico é muito extenso. Eu estava preparando essa aula para vocês. Eu falei bem de passagem hoje e vocês vão se surpreender como pode ter diagnósticos incríveis de consolidação e vidro fosco. Então, para a semana que vem. Boa noite para vocês.